Muito bem, uma boa noite. Obrigado por aguardarem, por resolvermos o problema técnico. Hoje é a nossa primeiro encontro e a gente vai apresentar, né, o conteúdo a ser trabalhado. Tá? Então, essa aqui é o nosso plano de estudos. Tá? Ele está em inglês, porque vocês vão perceber que essa aula ela é baseada na aula de um professor da Universidade de Nova York, chamado Awashi Damodara. Tá? E, e aí tem o link aqui, ó, em azulzinho. Né? Depois esse material vai estar disponível para vocês. Aí vocês têm acesso às aulas originais. Tá? Nós não vamos ver todos os tópicos do curso da Universidade de Nova York, que aí nós precisaríamos de 25 encontros, pelo menos. Ao lado... Oi? Seria até ano que vem, se fosse todo ano. Exato, é. E ao lado direito vocês têm, então, a descrição em que capítulo do livro, que eu já vou mostrar a capa do livro para vocês, né? Vocês vão encontrar o tema que a gente vai abordar, tá? Na aula de hoje é esse primeiro tema aqui, introdução ao valuation, né? Então tá ali o linkzinho, né, da aula gravada no YouTube, o original em inglês do Awashi Damodara. Então, começando pela nossa definição da disciplina, né? Que tem um nome de caminho do holder, mas o tópico é essencialmente valuation. E o que é valuation? Nada mais é do que a avaliação de investimentos em empresas para mensurar o seu valor, né? Também valor é a qualidade de quem tem força, vigor, né? Qualidade como determinada coisa é estimável em maior ou menor grau, a preço que os indivíduos têm. Então, quando a gente fala em valor, é o apreço. Isso é muito subjetivo, né? Então, está muito ligado a sentimento humano, né? A sentimento humano. Apesar da gente trabalhar aqui com dinheiro, com valores monetários, com matemática, é muito de sentimento do que vale, né? Outro conceito, um negócio vale o dinheiro, o quanto dinheiro ele é capaz de se obter dele. Então, um negócio ele tem que ter o cashback, tem que voltar o dinheiro para o bolso dos donos, né? No caso, acionistas. Valor potencial de um negócio em função da expectativa de geração de resultados futuros. Então, quando a gente fala em valuation, estamos falando em futuro. Tá? E aí começa a primeira grande diferença do uso de valuation, de ferramentas como contabilidade. Tá? Tem alguém da Contábeis aqui? Da economia? Eu sou da economia. Economia. E finanças. Tá? Bom, até o final do curso vocês vão saber a diferença entre contabilidade, finanças e economia, né? Parece que é tudo a mesma coisa. Até o final do curso de economia, né? Vocês vão entender a diferença. Tá? Então, finanças olha para o futuro. Contabilidade olha para o passado. Tá? Então, eu pegar balanços patrimoniais é tudo registro de dados históricos. E quando eu falo em valor de uma empresa, eu olho para valor futuro. Tá, e qual a diferença para a economia? Bom, a economia ela vai medir questão, se for em termos monetários, o resultado econômico, que a gente chama de lucro. E esse lucro ele pode ser realizado financeiramente ou não. Né?
Então aí começa a distinção. Você pode ter lucro e não ter dinheiro. E você pode ter dinheiro e ter prejuízo. Tá? Mostrando as primeiras diferenças entre finanças e economia. Então, a finança se preocupa com a disponibilidade de dinheiro, a liquidez, né, o dinheiro presente para você pagar as contas. E economia, num conceito literal, é você maximizar aproveitamento, né, o bem-estar humano com o uso de recursos escassos, né? Então, de um conceito bem genérico. Então, se eu quero maximizar, pensando monetariamente, um recurso que é escasso, eu estou maximizando o lucro, tá? O lucro. E, como eu disse, eu posso ter zero de caixa e ter lucro. E posso ter prejuízo e estar cheio de dinheiro, tá? Bom, traduz então, ó, em termos atuais, os benefícios econômicos futuros. Então, eu vou trazer para valor presente, termos atuais. A gente vai lidar muito com fluxo de caixa, olhando futuro até infinito, tá? Os fluxos de caixa gerados ao longo do tempo e quanto eles valem na data presente, né? O hoje aqui, né? Na data zero. Tá? Bom, feito esse primeiro conceito inicial, aqui está os nossos alfarrábios, né? Os livros que a gente vai utilizar. Esse é o Awash Damodaran, esse descendente de indiano, né? Americano, descendente de indianos, que é Investment Valuation, a versão em inglês, e do lado aparece ali escrito Avaliação de Investimentos, segunda edição, que é a edição, pelo menos é a edição que eu tenho, não sei se foi lançada outra edição, que é uma tradução do livro da esquerda, em português, né? No original em inglês, em idioma inglês, tem o que? 980 páginas. Em português tem quase 1.300, e ainda assim tem muita coisa que falta do livro original. Né? Então, para quem for ler em português, tem muita tradução, né, que não é exatamente a mesma do inglês. Pode falar, Gustavo. Nesse ano, inclusive, lançaram uma nova versão desse livro em inglês. Ah, beleza. Vamos atrás dele, ó. Obrigado. Já estou aprendendo com vocês, né? A quarta edição. Então deve ter alguns exemplos mais recentes, né? Tem esse outro pequenininho ali no centro, né? Aqui. Também é do Damodara, mas ele não tem cálculo, tem muito pouco. Mas é um texto lúdico, né, introdutório para quem não é da área de finanças, de economia. Trata do mesmo tema, mas de uma forma mais lúdica, né? Tá? Esse outro cidadão aqui, Alexandre Assaf Neto, para quem nunca ouviu falar, eu considero ele o professor mais influente no Brasil. Tá? Professor Alexandre Assaf Neto, aposentado da USP, né? E ele tem esse livrinho aqui, livrinho não, ele é pequeno, em termo comparado com o do Damodaran, em volume, mas em qualidade do conteúdo se equipara, né? E em português, tá? Então traz um bom material, né, de estudo de valuation. Deixa eu ver se ele está por aqui. Eu não separei ele, esqueci de separar, não tive tempo, tá? Peço desculpas, outra aula eu mostro, não me lembro onde é que está. E aí, mas ele é bem menor, então ele deve ter umas 250 páginas, tá? Esse do Samonês já não está mais conosco, era um professor da PUC-Rio, faleceu, e fala de gestão de investimentos e geração de valor. Também muito interessante o livro, né?
E esse aqui do Serra e do Wickert, né, que tem a imagem do Serra, porque o Wickert é meio difícil de conseguir imagem dele, né? Então, um é estudioso do dinheiro e o outro é quem efetivamente está no mercado. E aí não tem muita imagem dele, né? Que trata de valuation, um guia fundamental com modelagem em Excel, né? Então, o livro inteiro trabalha em cima de um exemplo de valuation, né? Então, tem linkando com a planilha de Excel, que você consegue fazer o download e aí acompanhando de onde é que sai cada uma das células, né? Então, é bem didático, muito interessante. Para quem gosta de Excel, tá? Bom, esses seriam os principais, tá? Depois tem outros que aí são trechos dos livros, né? Como vocês estão tendo o curso de Investment Banking, tem um livro que é interessante, esse aqui do Rosenbaum Peer, né? Mas ele tem o quê? Umas 15, 20 páginas de valuation em si, né? O resto do livro, aí ele apresenta outras técnicas que não o escopo do curso, tá? Mas também é muito bom. Tem o material do CFA, né? Aquela a enciclopédia de preparação do curso CFA, eu acho que eu consigo pegar daqui. Esse material aqui também, mas que é em inglês e traz umas 40 páginas só de valuation. Então, apesar de ser um preparatório para o CFA, é ridiculamente mais simples, tá, do que o curso da Modar, né, na parte de valuation. Na parte de valuation. Tem umas 40 páginas só falando de valuation e o resto aí trazendo preparatório para o curso. Tá? Bom, então, o que a gente tem no curso? O que não eu, tá? Mas o mundo inteiro considera como sendo um dos principais gurus dessa técnica chamada fluxo de caixa descontado, né, que a gente vai ver o Awashi Damodar, tá? E depois aí no Brasil está apresentado para vocês o Asaf Neto, que é um escritor também, tem vários livros na área de finanças, vários livros, todos eles muito bons, né? Bom, chega de fazer propaganda para eles, né? Então vamos falar um pouquinho da introdução de valuation. Então, a nossa aula em português, ela é uma tradução do curso original em inglês. E aí eu trago alguns implementos desses outros autores para tentar deixar com alguns exemplos talvez mais claros, né? Não sei, no livro original, às vezes você tem que pegar e criar um exercício, um exemplo, para entender o que está escrito, tá? Então ele apresenta na seção 1 a lógica para se fazer a avaliação. Qual é a lógica? Quais são os vieses que existem, né? É algo que eu posso confiar cegamente? Qual a complexidade e a incerteza quando eu faço uma avaliação de empresa? E aí ele abre o curso com essa mensagem aqui, aprendendo camundongo, se atirando na água, né? Que fala assim, uma centena de camundongos não pode estar errada. Então a ideia de que o mercado está certo, está todo mundo falando positivamente, né, dizendo sinal de compra para ações, aí todo mundo se atira no mercado, e quando na verdade, na frase de baixo, ó, pensávamos que estávamos no topo da 8ª entrada quando estávamos na parte inferior da 9ª. Né? Então, o pessoal fazendo algo como vendendo
tá? E, na verdade, estava recém iniciando a subida. Essa frase é do Stanley Druckenmiller. Esse Druckenmiller, para quem não conhece esse cidadão aqui, ele é muito conhecido no mercado profissional americano por ser uma lenda, né, do mercado, por ter sido por mais de 12 anos o principal gestor da Quantum Fund do George Soros e guarda um track record invejável da condução de hedge funds, nada menos do que 30% ao ano, né, em dólares, durante 30 anos. Então, se a gente for capitalizar isso, vocês fazendo um cálculo rápido aí, né, 1,3 elevado na 30, né, menos 1. Vocês têm o quanto ele conseguiu gerar de riqueza, né? Dá uns, Multiplicou em 2.000 vezes, jamais. façam a conta aí, rapidinho, né? E digam pra gente quanto dá, né? Deu 2.618. 2.618, né? Detalhe aqui, né? Isso não está em percentual, tá? É número absoluto, vezes 100, né? Vezes 100. Então, a gente tem mais 2 zeros depois, né? São 261.000% de ganho, né? Tá? Durante esse período, nunca entregou um ano de retorno negativo, conseguiu realizar façanhas memoráveis, como, por exemplo, em um único lucro, em uma única realização, uma única transação, $1 bilhão, né? Em uma única operação contra a libra esterlina em 92. Então, foi o maior retorno da história obtido com a operação de moedas fiduciárias, né? Para quem não conhecia, dá para ter uma boa inspiração, né? Bem, então, alguns equívocos sobre a avaliação, né? Alguns mitos. Primeiro mito, tá? Que uma avaliação é uma busca objetiva, né, de um valor verdadeiro. Então, a verdade é que todas as avaliações são tendenciosas, né? A única questão são quanto e em que direção elas são tendenciosas, né? Então, não é essa falácia de verdadeiro, né? Já dizia Nietzsche, da filosofia, né? Também teve influência na economia, de que não existe uma única verdade, né? A verdade, ela é relativa, depende de quem conta. Outra verdade, a direção e a magnitude do viés, em sua avaliação, são diretamente proporcionais a quem lhe paga, ou quanto você recebe, né? Então, quem é o meu empregador, para quem que eu estou trabalhando, eu vou puxar sempre para o assado de quem eu estou vestindo a camisa, do contrário, eu estou sujeito a perder o meu ganha-pão, né? Tá? Então, se a coisa está feia, mas ela está feia para o lado do meu empregador, a gente tende a suavizar a feiura, né? E se a coisa, então, tá razoável, né? Mas faz bem para a minha corporação dizer que está excelente, a gente vai dizer que está magnífico, quando é uma mera brisa, né, agradável, tá? Então, uma boa avaliação fornece uma estimativa precisa do valor. É outro mito, né? Não há uma avaliação precisa. A gente trabalhando com valuation, tirando esse nosso curso introdutório, né, de 11 encontros, a gente teria que trabalhar com simulação, tá? Então, a gente vai ver que o valor de uma empresa ele deixa de ser determinístico, um valor líquido e certo, né?
determinado pela matemática para ser probabilístico. E aí a gente entra no campo da estatística, né? Vai ter uma esperança de valor associado, então, a um desvio, a um risco, né? Para mais ou para menos. Outra verdade, o retorno da avaliação é maior quando a avaliação é menos precisa, né? Então, quando a gente tem uma estimativa que ela não é exata, ela acaba me sendo de maior valor, porque eu consigo extrapolar e generalizar os dados, né? Então, não dizer que vale somente para hoje, vale para amanhã, vale para daqui um ano, não é muito preciso. E quando eu busco muita precisão, a gente sofre do que a ciência chama de overfitting, né? Ou super acurácia, uma super acurácia, né? Um valor em cheio, aí eu não consigo generalizar para outros períodos de tempo, né? Outro mito, quanto mais quantitativo um modelo, melhor a avaliação. A gente já aprende na economia o que se chama de parcimônia, uma palavra que me foi apresentada no curso de economia até então, existia, mas não fazia uso no português, né? Então é um modelo, quanto mais simples, né, que é sinônimo, praticamente sinônimo de parcimônia, melhor. Tá? Então, quanto menor é o número de entradas, melhor é o modelo. Se eu fizer um modelo que absorve todo o mercado, ele não vai ser um modelo. Vai ser difícil de eu alimentar os dados, né? Estando hoje com essa quantidade de informação na internet, e aí eu queria um grande processador para processar essas informações. Né? A verdade é 3 modelos de avaliação mais simples se saem muito melhor. Né? Então, vão ter muitas técnicas tentando retirar ruído na informação, né? Tal como componentes, análise de componentes principais, né? E outras formas de redução do número de variáveis em matrizes. Né? Bem, vamos lá. Então, existem basicamente 3 abordagens de avaliação. A chamada intrínseca, a relativa e a avaliação de sinistros contingentes, né? O uso de opções reais, muito falado aqui no Brasil como opções reais, né? Uma tradução mais próxima do que é o recado em inglês seriam sinistros contingentes. Bom, a avaliação intrínseca, ela então vai relacionar o valor de um ativo às características intrínsecas. O que é isso? O que são características intrínsecas? Capacidade de gerar caixa, tá? E o risco no fluxo de caixa. Então, além de eu ter o valor esperado do fluxo de caixa, né? O valor esperado, a minha média, né? A esperança da média aqui, eu tenho qual o risco associado, né? Normalmente é medido pela variância, né? Esse é o símbolo de variância. Tá? Então, se a gente pegar série de Taylor, vai fazer essa análise, né? Como sendo a esperança, a média, né? A média mais a variância sobre 2, eu tenho como sendo uma boa expectativa de retorno. Bom, então uma forma mais comum de cálculo do valor intrínseco é a avaliação do fluxo de caixa descontado, que é o nosso tema praticamente em todo o curso, né? E achar um valor presente desse fluxo de caixa. Então é uma brincadeira de matemática financeira que vocês aprendem desde o ensino médio. Avaliação de empresas pelo fluxo de caixa descontado nada mais é do que a matemática financeira que vocês aprendem lá, de taxa de juros compostos. Então você tem uma série e aí traz para o valor presente dado uma taxa. Avaliação relativa estima um valor observando a precificação de ativos comparáveis, né? Então deixa de ser um valor intrínseco obtido por um fluxo de caixa.
e eu vou olhar o quanto vale os pares, o quanto vale as outras empresas, né? E aí eu chego a um valor da minha empresa, a empresa que eu estou interessado, né? E opções reais, eu ter precificação de opções. É um tema novo, acho que para muitos de vocês, né, falar em opções, mas no mercado tem um produto chamado derivativo, né? Aliás, não é um produto, são vários derivativos, né? Existem basicamente na classificação 4, né? Que é futuros, mercado de futuros, mercado a termo, né? Mercado de swaps, muito utilizado, né, por empresas que operam no exterior, bancos, e o mercado de opções. E aí tem toda uma literatura vasta por trás disso, prêmio Nobel por trás disso, né, modelo Black-Scholes, e que sustenta esse tipo de avaliação. Aí é uma matemática mais avançada, que não foge o escopo do nosso curso, né? Então seria um outro curso a ser dado aqui. Avaliação relativa, vocês aprendem análise fundamentalista, essencialmente. E aí agora, no caminho do holder, vocês vão aprender demonstrativo de fluxo de caixa. Tá? Esse valor intrínseco. Perguntas até aqui? Alguma dúvida? Pode falar, Gustavo. Quer dizer, o de sinistros contingentes seria em inglês contingent claim valuation. O invés de ser sinistro seria claim. Tu diz a tradução literal? Que a gente tem lá no nosso material aqui, quando ele fala. Eu falei isso no capítulo 2, que ele fala. Aqui. Mas não está a definição, depois ele vai ter mais para frente, né? Mas tem aqui no material também, né? Aqui, vamos ver, ó. Mais para frente eu mostro a expressão em inglês original, né? Tá? Me lembra, não deixa, para mim não precisar avançar todas as lâminas aqui. Bem, abordagens de avaliação. Essa aqui é a classificação da Modaran, bem no canto inferior. Ó. Vocês têm aqui da lâmina, vocês têm a identificação da fonte, né, do material. Tá? Aqui. Essa aqui já é uma classificação do Samonês, né, aquele outro livro que eu mostrei. Então, de 3 ele abre para 5. Tá? Fala em opções reais, desconto de dividendos, avaliação de múltiplos. O EVA, né? É uma técnica que a gente vai aprender rapidamente aqui, um exemplo. Eu acho que já na próxima aula, uns 10, 15 minutos da aula vai ser a técnica EVA. E aí o resto do curso é falando sobre fluxo de caixa descontado. Né? E lá no final a gente também volta a falar de dividendos, fluxo de caixa de dividendos. Essa aqui é a classificação do Serra. Tá? Então, tudo essas classificações são questões teóricas. Né? Portanto, não tem um único santo para mim acertar, né? Chegar ao santo grau. Não é só um discípulo que eu vou seguir, tem vários, né, caminhos que eu posso chegar ao Senhor. Né? Eu posso avaliar as formas mais básicas de acordo com o Serra e o Wickert, utilizando o valor contábil. Eu não tenho nada, não tenho informações de mercado. Né? Eu vou olhar o quê? Os livros. Tá? Quanto vale o valor na contabilidade dos DFPs, né? O valor ajustado. Avaliação relativa, eu posso fazer por múltiplos de mercado, né, e por transações, múltiplos de transações. O que é múltiplos de mercados? Quanto é a avaliação de mercado, né? Market, né? Capital market da empresa, né? Tá? Qual é a relação que existe entre o preço da ação
e o valor do livro da empresa, né? Qual é a relação que existe entre o preço da ação e o lucro da ação? Isso são múltiplos de mercado, tá? Sempre pegando uma cotação de mercado como referência. E múltiplos de transações, aí também tem uma infinidade, pegar índices de liquidez, que são da empresa, né? Índices de endividamento da empresa, índices de lucratividade da empresa, né? Relacionando lucro sobre vendas, tá? Relacionando lucro sobre patrimônio, aí a gente tem os múltiplos de transações. O fluxo de caixa descontado, que é o nosso tema do curso, tem vários fluxos, tem o do acionista, tá? Tem o de dividendos, aqueles que buscam dividendos, né? Eu tenho um aluguel todo mês entrando, tá? Tem muita gente no mercado, muita gente com dinheiro que investe pensando em dividendos, né? Todo mês cai um dinheiro na conta, né? Então, não só aquela ideia de comprar ações pensando em valorização, né? Ganho de capital, que a gente chama, da ação, mas sim você ter um dinheiro caindo na sua conta todo mês ou cada trimestre para você pagar suas contas, tá? O fluxo de caixa para os investidores, que é diferente dos acionistas. Então eu quero investir numa empresa, né? Como negócio, tá? E não como um acionista, principalmente investment bank. Aí entra nessa situação. Você quer comprar o negócio em si, saber o valor da atividade econômica e não ser bom para o acionista. O fluxo de lucro residual, o EVA, e o valor presente ajustado, que lá no final do curso, a nossa última aula, 11ª aula, a gente vai falar um pouquinho, vai dar um exemplo, mostrando como é que é a matemática do valor presente ajustado. E as outras, né, o valor de mercado, opções reais, né, são formas de avaliação também, de acordo com o Serra, né? Então, o ideal é um bom profissional da área de finanças conhecer todas, né, porque cada uma vai se adequar a uma realidade específica, né, a um setor, a um tipo de empresa, a um tamanho de empresa, a um tipo de gestão, ao ciclo de vida da empresa, se ela é uma empresa, uma startup, se ela está em crescimento, se ela já está em maturidade, se ela está em concordata, vai ter diferentes modelos que vão se ajustar melhor. Então, a base para todas as abordagens de avaliação, né? Então, o uso de modelos de avaliação nas decisões de investimento são baseadas em uma percepção, né, de que o mercado é ineficiente. Se o mercado não fosse ineficiente, ele ia acertar sempre, e aí eu não ia precisar fazer avaliação, porque o mercado já está precificando certo, né? Então, a gente pressupõe que ele é ineficiente, derruba a teoria, né, do mercado eficiente, do FAMA, vocês possivelmente vão ouvir falar. Uma suposição sobre como e quando essa ineficiência serão corrigidos, né? Derruba na forma forte, tá? E aceita na forma fraca, lá do FAMA, para não ser injusto com ele, né? Dizer que ele está errado. Então, em um mercado eficiente, ó, o preço do mercado é a melhor estimativa de valor, né? Se ele é full time, just in time, e tudo acontece e já é incorporado no preço, o que está ali no home broker é a melhor cotação. Não teria viés. Ou como você se dá bem no mercado achando que vai ganhar porque ele está subavaliado ou superavaliado, né, o valor de um ativo.
E a finalidade de qualquer modelo de avaliação é, então, a justificação desse valor. Eu justificasse esse valor, ele é o que antes foi colocado o valor justo, né, da empresa, ou o valor verdadeiro. Bom, então por trás de cada uma das abordagens tem um pensamento filosófico. No caso do fluxo de caixa, o pensamento filosófico é que todo ativo tem um valor intrínseco, por natureza. Por natureza ele tem um valor intrínseco. E para eu chegar a esse valor, eu tenho que estimar a vida útil dele, estimar o fluxo de caixa dele e a taxa de juros a ser descontada para saber quanto ele vale no presente, esse futuro dele. E tem como pressuposição ineficiência, então, de mercado, senão não teria sentido, né, a gente perder tempo tentando achar o valor intrínseco dele, que está dentro do próprio negócio, se o mercado já o precifica corretamente. A avaliação relativa. Então, o que é a avaliação relativa, né? O valor do ativo pode ser estimado observando como o mercado precifica semelhantes ou comparáveis, que a gente chama de comparáveis. Também é uma forçação, porque não tem empresas iguais, né? Elas têm doutrinas diferentes, têm sócios diferentes, têm empregados diferentes, têm mercados diferentes, têm produtos diferentes. E aí a gente faz essa forçação de que eles são semelhantes, né? Qual a base filosófica? Para eles é impossível calcular um valor intrínseco, se é que ele existe, né? E o valor, então, do ativo é o que o mercado está disposto a pagar por ele. É o que as pessoas querem pagar. Tá caro, mas as pessoas estão pagando, então tá valendo, né? Tá barato, mas é o que as pessoas estão pagando, então a gente joga conforme o ritmo do mercado, né? O que a gente precisa para fazer isso? Ter um ativo idêntico, o que é uma forçação, né? Uma medida de padronização de valor, tal como o patrimônio líquido, né, pela divisão do preço por uma variável comum, como o lucro, o valor contábil. E os ativos que não forem perfeitamente comparáveis, a gente tem que ter variáveis de controle sobre elas. Também aposta na ineficiência do mercado, né, que existem erros de precificação e por isso a gente consegue comprar descontado ativos, né, e vender com ágio. E aqui o contingent Klein, né, que é a expressão utilizada pelo Awash Damodara, né, que o Gustavo lá no início tinha perguntado, né, qual era a tradução literal, né, Contingent Klein Valuation. Okay? Então, uma opção, né, é uma avaliação de sinistro contingente. Tá? Resumindo, uma ação, se você compra, ela pode subir, ela pode descer, né? Mas percebam que ela tem uma forma que ela pode ser qualquer coisa, pode ser uma parábola, uma senoide, um caminho aleatório. Numa opção, ela tem um desenho bem característico. Ela é uma linha reta. Uma linha reta com inclinação zero, ou uma linha reta com inclinação positiva ou negativa. Tá? O que significa isso? Se não acontecer o sinistro, né, eu não vou precisar executar a opção. Um exemplo de opção é um seguro. Você tem o seguro do carro, aí paga pelo seguro, né?
você está segurado. Se ocorreu o sinistro, você vai lá e exerce a opção e recebe o carro de volta, né? O carro que tem um valor muito maior do que o valor do seguro, né? Mas se você não se acidentar com o carro, você vai perder o valor do seguro, né? Colocando aqui num gráfico, esse valor acima do zero, né? Aqui, unidades monetárias, dólar e o tempo, tá? Que eu também vou colocar em dinheiro aqui o valor do ativo, aqui o prêmio e aqui o valor do ativo. Então ela tem uma forma bem diferente, ó. Ela não é linear. Se vocês olharem aqui, ela tem uma quebra de continuidade, tá? na minha opção. Tá? Aí tem a teoria do esqueci agora o nome do modelo, né? Daqui um pouco vem. É coisa da idade, viu? Já veio. Modelo de Merton, né? Modelo de Merton, que fala que eu posso enxergar uma empresa como uma opção. Eu comprar uma opção que nem no mercado de derivativos, tá? E aí o meu prêmio pago é o patrimônio líquido. É o patrimônio líquido, tá? Então a base filosófica é quando a gente compra um ativo, você tem um trade-off de risco, né? Esse trade-off tem um risco de baixa limitada e um risco de alta quase limitada. Então, no modelo de Merton, quando eu trato uma empresa como uma opção, que nem um seguro do carro, né? Eu comprei o seguro, se acontecer alguma coisa eu vou lá e exerço. Eu comprei a ação da empresa. Comprar a ação da empresa é comprar o seguro. Se a empresa explodir, der muito lucro, crescer, beleza, né? Então eu vou entrar na onda junto, ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro. E essa indicação que eu coloquei aqui em cima. Eu fiz o investimento, que eu comprei a ação. Se a empresa se valorizar, crescer, eu vou crescer junto. Tá? Agora, se ela se der mal e vier a falir, e o preço do ativo, em vez de ir para infinito, né, seguindo essa tendência aqui, ele vier para baixo, aqui, o que vai acontecer? Eu só vou perder o que eu paguei pelo prêmio, pelo seguro do carro. Vou perder só o valor da minha ação, né? Não vou perder mais do que o valor da ação, no limite, né? Tá? Bom, então essa é a ideia de opção. Para que eu consiga utilizar essa estratégia, eu tenho que ter um ativo subjacente sobre o qual você tem opção. No caso, a empresa é um ativo subjacente. No caso de um automóvel, seguro de automóvel é um automóvel, seguro de casa é uma casa, né? Eu tenho um valor convencional para esse ativo, e aí eu consigo calcular o valor presente pelo fluxo de caixa. Então eu não escapo do fluxo de caixa para fazer o uso dessa técnica, né, de opções reais. E a contingência, ó, que irá acontecer caso, né, eu execute a opção. Qual o fluxo de caixa que eu vou ter? E também admite que o mercado é ineficiente. Bem, exemplos indiretos de opções, né? Eu coloquei da própria empresa, patrimônio de uma empresa problemática, né? Então eu tenho, se ela só dá prejuízo, eu tenho a opção de liquidar a empresa e me desfazer dela. Os ativos valem mais do que o que ela está dando de lucro, só está dando prejuízo, e aí eu me desfaço dela, né? Tem muito negócio bem sucedido fazendo isso, tal como o desmanche de automóveis, comprou bem,
e vende para desmanchar ele, né? Tá? Então, comprar uma empresa para vender os seus ativos por partes. A mesma ideia eu posso ter quem faz loteamento, quem trabalha com o mercado imobiliário, que compra um terreno próximo à cidade, um terreno não, um campo próximo à cidade, aí vai lá e faz um planejamento urbano, um loteamento, né? É a mesma ideia. Tá? Ele está se desfazendo do ativo, a ideia não é ficar com a terra, mas é se desfazer dele, né? E acaba ganhando muito dinheiro. Tem muita gente ganhando muito dinheiro dessa forma. Tá? Reservas de propriedade de empresas, de recursos naturais, é outro exemplo de opção de compra, né? Que você pode extrair as reservas ou simplesmente deixar ela quieta. Então você tem a opção de escolha. Uma patente de propriedade é a mesma coisa. Tá? Direitos possuídos por uma empresa para expandir um investimento, né, em novos mercados também é uma vantagem, como patentes, né? Que você tem direitos de exclusividade. Tem muito, na nossa região mesmo, Santa Maria, muita gente que é abastarda, são representantes autorizados, então tem talhões do mercado exclusivos de exploração, né, como autorizadas, né? E aí ninguém pode vender aquela marca senão eu, que sou a franquia, né, a autorizada. E existem investimentos com valor presente líquido, em que optando a empresa por não distribuir dividendos. É uma forma de opção também. Tá? Muita gente investe em ações quando a empresa não paga dividendos. A empresa diz assim, eu não vou pagar nada de dividendos. E aí o pessoal compra. Né? O pessoal entra, fica entusiasmado, porque dá uma ideia de que a empresa tem investimentos por fazer e esses investimentos são lucrativos. Tá? São lucrativos. Então, principalmente setor de tecnologia, o pessoal comumente não paga dividendos. Mas, então, prestem bem atenção, mas tem vários estudos científicos, artigos publicados, provando que empresas que periodicamente pagam dividendos têm uma valorização maior de mercado. Então, são correntes de pensamento diferentes que vocês vão encontrar, e ambos operando do mesmo mercado. Né? Então, resumindo a aula de hoje, né, já foi o tempo, a gente pode encontrar na literatura centenas de modelos e métricas de avaliação. Né? Mas podemos resumir em 3. Avaliação intrínseca, avaliação relativa e de sinistro contingente. Né? Que são as 3 abordagens que podem produzir diferentes estimativas. Muito dificilmente você, usando as diferentes técnicas, você vai chegar ao mesmo valor do bem, tá? Ou do ativo. Tá? Mas se você vai ser um profissional de finanças, tem que conhecer as 3 abordagens, e cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu lugar, né? E a gente saber usar a ferramenta correta para o problema certo é fundamental. Tá? Essa era a aula de hoje, introdutória, só para apresentar para vocês o tema, né? E o nosso material de utilização, e muita reflexão, né, sobre o nosso escopo, né, mostrando que ele não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. Tá? Feito? Perguntas? Eu mandei a quarta edição do livro do Damodara no grupo. Ah, show de bola. Isso é bom. Ah. Feito, gente? Feito.
mais pergunta, muito obrigado, tá? As aulas, elas são teóricas, então, não sei se vocês estão acostumados com coisas mais práticas, né? Tem muita bagagem de informação que a gente não consegue daí trabalhar somente num único exercício, né? Se bem que tem o trabalho final, né, falando em avaliação, na 12ª aula vocês apresentam a avaliação de uma empresa. Feito. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, senhor. Boa noite.